Senhor Deus, louvamos o teu nome, ó Deus Trino. Seja exaltado, te agradecemos, ó Pai, por mesmo nos dar a oportunidade de estarmos reunidos aqui, Pai, com o teu povo, para aprendermos um pouco mais da tua palavra, Pai. Abençoa-nos, ó Pai. Fale aos nossos corações através do seu Santo Espírito, Pai. Usa o teu servo Ranilton, Pai, como instrumento da tua palavra. Usa cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, fale o que tu já colocaste no coração do teu servo. Fale ao coração de cada um, Pai. Ó Deus, essa lição que é muito importante, né, para os dias atuais, e sempre foi para nós, que somos seres humanos, somos pecadores, e precisamos de Ti, Pai. Fale ao mais íntimo do nosso ser, Pai. Quem nós somos e quem precisamos ser em Cristo Jesus, ó Pai. Sim. Ó Deus, seja conosco, Pai, pelas pessoas que nos assistem agora, as pessoas que estavam visualizando esse vídeo. Amém. Pai, abençoe cada um e suas famílias, ó Pai. Nós oramos a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Nós somos muito gratos, irmãos, pela participação dos irmãos. Os irmãos e as irmãs não têm ideia do alcance, né, de tudo que a gente tem compartilhado aqui, né, com os irmãos, com as irmãs, e o quanto as pessoas têm sido edificadas e têm buscado mais a palavra de Deus através dos estudos ministrados nessa classe. Então, assim, me alegra muito, né, fazer parte desse projeto, assim, independente de estar ministrando ou não. É muito salutar, né, espiritualmente, emocionalmente. Faz muito bem para a gente, né? Faz muito bem também estar aqui com a nossa irmã Angelus, que está participando, né, do estudo, né, do leito, do hospital, motivos de nossas orações, né? Eu aqui, antes de estarmos ao vivo aqui, conversando, ela já deu testemunho dela, milagre que Deus já operou, né, conseguindo uma vaga para ela no hospital. E a gente fica feliz, porque o nosso Deus continua sendo bom e continua agindo. O Deus que abriu o Mar Vermelho é o Deus que opera na vida de Angelus, opera na vida de cada um de nós, é o mesmo Deus. Essas coisas, e a Angelus até falou para a gente, em verdade, foi sorte, o médico falou, foi sorte, você é uma pessoa de sorte. A gente sabe que nunca foi sorte, né? Sempre foi Deus. Nunca foi. E nós ficamos felizes, né, porque ela reconheceu também que a oração dos irmãos e as irmãs fazem diferença na vida, faz mesmo diferença na vida. É muito bom a gente saber que tem uma montanha de gente orando pela gente. Muito bom. É uma força que a gente não sabe de onde vem, na verdade, nós sabemos de onde vem essa força, mas mais do que isso, né, mostra para o mundo o poder e a força do nosso Deus. Esse é o nosso propósito, né, irmão? Esse é o nosso propósito de vida aqui. Então, fico feliz, né, pela nossa irmã Angelussa, que está conosco, aqui, está ainda hospitalizada. Se Deus quiser, amanhã já vai para o quarto. E está conosco aqui, participando também, junto conosco, para mais essa aula. Eu vou compartilhar alguns slides aqui. Não se preocupe, esses slides são muito acadêmicos. Não se propõe aqui a estudar filosofia, nem entrar no mérito secular da coisa. Essa palavra é bem mais factível para a gente, porque na última aula a gente estudou do que é ciência secular. Nós somos cristãos seculares, mas não secularizados. Somos cristãos seculares porque estamos nesse século, estamos nesse mundo. Deus nos colocou nesse lugar, nesse tempo, de pós-pandemia, quase pós-pandemia. E se Deus nos preservou até agora, Ele tem um propósito para nós, através de nós, em nós, para que a vontade dele se cumpra. Então, dentro da secularização, que a gente estudou na semana passada, nós estamos sendo militantes do cristianismo. E nós somos militantes, gente.
Tem pessoas que militam politicamente à esquerda, tem pessoas que militam politicamente à direita, e nós, como militantes cristãos, estamos na direita e na esquerda, porque dentro do colégio apostólico tinha gente de direita e de esquerda. E esse é o desafio. O desafio nosso é sermos cristãos, primeiro. Você tem seu ideal político, sua visão política, sua opinião política, isso não deve, nunca deve atrapalhar, né, o fato de você ser cristão. Porque pode ser que Deus coloque para você, como colocou para mim, uma pessoa para discipulado que pense politicamente diferente de você. E aí, irmão? Não, espera aí que eu vou chamar o Denilson, porque o Denilson é que é dessa corrente ideológica aí, não é a minha, não. Como, irmão? Nós somos militantes do cristianismo. Nós não somos de para lá nem para cá, nem para a esquerda nem para a direita. Nós somos de Jesus. Aliás, esse não foi um problema só nosso, não é um problema só nosso. Na igreja de Corinto teve esse problema, né? Mais amplo, né? Uns que eram de Apolo, outros de Cefas, outros eram de Pedro, outros até de Jesus. Né? E Cristo estava divididaço. Cristo não pode estar dividido. Ontem me emocionei bastante ouvindo a pregação, participando do culto à noite na Catedral Presbiteriana do Rio, um culto abençoado, mais uma vez. E nós cantamos de novo, cantando de novo no final do culto, depois da ceia, cantamos de novo. Né? Na força do Espírito Santo, nós proclamamos assim que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos, iremos andar. Nós cantamos de novo. Então não cabe a nós nos separarmos, nos dividirmos por causa de política. Se a minha posição política vai incomodar o irmão, não vou dar. Pode, inclusive, é secreto, não precisa. Vai atrapalhar, porque a obra final de Jesus Cristo é a salvação do perdido. Seja lá onde é que ele esteja. Por causa da política, a gente já se enrolou. Então, assim, eu estou salientando isso, batendo muito nessa tecla, porque nós, na nossa geração, nos nossos problemas, precisamos sublimar isso, passar ao largo disso. E o pastor tem bastante pregado bastante desse tema. Porque, primeiramente, nós somos de Jesus Cristo. Nós temos nossas convicções políticas, ótimo. Tem um lado que, né, aparentemente está mais para o nosso pensamento do que o outro, ótimo também, você vota, mas não levanta bandeira não, porque isso nos divide, isso nos separa de Cristo. Né? O reverendo Hernando Dias Lopes já disse, e eu concordei com ele, que no colégio apostólico, entre os 12, tinha gente de esquerda e de direita. Citou nomes, inclusive. Também reservar o direito de nem citar, foi Levi, Judas e Pedro, Tiago. João e Tiago eram conhecidos como filhos do trovão, imagine, filhos do trovão. Boa coisa eles não eram, para ter um apelido deles, filhos do trovão. Os caras foram eles que disseram assim, Jesus, os caras estavam pregando a Jesus Cristo, e disseram, não, Jesus, quer que a gente ore, para Jesus, eles disseram, quer que a gente ore e peça para descer fogo no céu e consuma. É engraçado essa. Peça que a gente, quer que a gente, ele falando para Jesus, quer que a gente ore para descer fogo do céu e consumir aqueles caminhos. Jesus Cristo, deixa eles falarem lá, pá. Né? Se preocupa com isso, não. Então, irmãos e irmãs, dito isso, e não me alongando mais, porque senão a gente não vai entrar no tema, é rápido. Eu vou me comprometer com os irmãos e com as irmãs a não gastar muito tempo nos slides exemplificativos do assunto, para a gente ter mais tempo para falar do que a Bíblia diz sobre o assunto. Né? E o assunto é existencialismo pessimista, à luz do livro Faça a Diferença, de R.C. Sproul. Eu soube até que todos já adquiriram, a maioria adquiriu. Recomendo a leitura até onde eu li. Muito, muito interessante. O assunto muito atual, muito necessário para todos nós. Vou tentar compartilhar aqui rapidinho. Já saudando nossos irmãos. Não sei se já entraram. Aqui no YouTube não dá para ver ainda. Vou tentar aqui. Nossos irmãos de Itapiruna. Se estiverem aí, dá um oi aí no YouTube.
para que o Will identifique, a gente identifique também. Mas vamos lá, gente. Deixa eu entrar aqui. Faça a diferença, já falei, é o nome do livro, do R.C. Sproul, e hoje a aula é sobre o existencialismo pessimista. Faz parte do livro, o Will falou sobre isso, é um guarda-chuva do secularismo, é uma maneira dele mostrar como isso faz parte, né, do secularismo que a gente encontra dentro das igrejas. A gente não vai contra isso. A gente tem que entender que isso está dentro da igreja e a gente tem que entender que a gente tem que saber lidar com isso dentro da igreja. Porque isso vocês vão ter a certeza, no final da aula, que está mais próximo da gente do que a gente imagina. A pergunta que o existencialismo propõe é justamente essa: qual o verdadeiro sentido da vida? Para que eu estou aqui? Né? Então, a gente vai andar, vai caminhar por alguns slides exemplificativos do assunto. Não sem antes comentar sobre filosofia, porque o existencialismo é uma corrente filosófica a respeito de determinado assunto. E a filosofia é justamente isso. Eu ia pedir a Elisete, por favor, para ler o que é filosofia. A gente prossegue. É o estudo de questões gerais e fundamentais sobre a existência, conhecimento, valores, razão, mente e linguagem, frequentemente colocadas como problemas a se resolver. A filosofia se dedica a estudar qualquer assunto, desde que se possa produzir um conhecimento válido a partir da sua argumentação. Amém. Eu não sei se os irmãos que já tiveram a oportunidade de estudar filosofia. Eu, praticamente, nos meus estudos, eu amo filosofia. Eu gosto muito de filosofia. Principalmente, eu tirava as minhas melhores notas na faculdade era filosofia. Principalmente porque filosofia não fecha a questão sobre nada. E é muito bom, é muito gratificante não fechar a questão sobre nada. A gente vai e questiona, controvérsia. E aí vai, e o professor vai para um lado e você vai para o outro, e está certo também. Né? Lógico que tem que haver uma fundamentação, uma argumentação factível, ou não. Filosofia é isso, factível ou não. Porque filosofar é justamente isso, é divagar sobre questões gerais, sobre existência, sobre conhecimento, sobre valores, sobre razão. A gente não pode fechar uma questão, porque senão passa a ser filosofia, passa a ser um dogma. E não estou dizendo que a vida é uma filosofia, o cristianismo é uma filosofia, o cristianismo não é uma filosofia, tá, irmão? Pelo contrário. Né? A gente vai ver que a filosofia nos ajuda a entender o nosso universo, o nosso meio. Mas o cristianismo não seria uma filosofia. A gente vai estudar mais sobre isso mais à frente. E dentro disso, dentro da filosofia, é um experimento filosófico, o existencialismo busca encontrar o verdadeiro sentido da vida. Para que eu estou aqui? Por que eu nasci? O que é que eu estou fazendo? Né? E se os irmãos e as irmãs lembram ontem da pregação do reverendo Renato Porpino, não sei se os irmãos lembram. Alguns detalhes, ele fala lá, especificamente, algumas pessoas, aleatoriamente, ele falou até o nome lá, não vou falar, mas as pessoas estão em crise, experiência própria. Eu convivo com isso também, em crise. Porque o mundo, como a gente via, não é mais daquele jeito. Né? O castelo de algumas pessoas desabou. Não sei como é que... Gente, e agora? E agora? Né? Eu sabia viver como eu nasci, eu sabia viver nesse emprego, eu sabia viver desse... E agora? Né? Existencialismo vai tentar explicar isso para mim. É lógico e é óbvio que no final dessa aula você não vai saber a luz do existencialismo para que você está aqui. A luz do existencialismo não vai saber, não. Né? Até porque os exemplos existencialistas, de filósofos existencialistas que eu vou dar, vão confundir mais ainda, gente. E beleza, mas eu não vou... Isso é o spoiler do lá para frente. Mas deixa eu ler aqui
Vou pedir ao presbítero Denilson para ler. Existencialismo à luz do que o Spru coloca para a gente. Existencialismo. Ok. Filosofia a respeito da existência humana. Essa corrente considera o homem mais do ponto de vista de sua vontade e de seus sentimentos do que da sua mente ou alma. O homem é uma criatura passional. Sente interesse, preocupa-se com a vida, chora, canta, deseja, amaldiçoa. A vida humana não pode ser reduzida a estruturas biológicas elementares. O homem não pode ser entendido apenas pela sua atividade intelectual. É a sua paixão que faz dele um ser humano. Desculpe o termo, irmão. Sinistríssimo. Esse resumo que o Spru faz, e isso não é a opinião do Spru, não. O Spru está decifrando, à luz dos estudos dele, é um teólogo muito capaz, o que é efetivamente, né, o existencialismo. E a base disso aí, do existencialismo, que é o que o Will já deu um spoiler antes da aula, é o sentir. É como é que eu me sinto. Por isso que o homem, no existencialismo, ele é medido a partir do momento dele passional, de paixão. Ele se apaixona, ele vai. Ele vai levado pela paixão. Se ele não tiver paixão, ele não vai. Isso é o que o existencialismo, o cerne do existencialismo prega. O reverendo J.R. Vargas, numa das suas pregações, ele diz que uma pessoa apaixonada é uma pessoa perigosa, porque ela perde a razão. Concordo com ela. Ela perde a razão. Ela não vê nada mais, o objeto de paixão dela, ou a linha de paixão, ou uma pessoa apaixonada. Ela perde completamente a capacidade, o discernimento, né, e equilíbrio em relação a algumas opiniões. Né? E o existencialismo, ele se fundamenta nesse sentimento, na paixão, para decifrar o verdadeiro sentido da vida. Convenhamos, é alguma coisa muito segura. Mas, irmãos e irmãs, em relação a o que a gente está conversando, né, existencialismo, eu espero que essa aula não fique uma aula chata de filosofia, de existencialismo. O pessoal, eu estou olhando para todo mundo aqui. Vocês começaram a bocejar, eu já pulo uns 10 slides aqui, que eu vou pular, e a gente vai logo para a Bíblia, que é o que nos interessa. Né? Mas eu achei interessantíssimo compartilhar com os irmãos algumas coisas, principalmente de filósofos existencialistas, para os irmãos perceberem o que eu percebi. Eu não vou falar isso agora, porque isso vai atrapalhar um pouquinho a aula, mas eu vou falar, vai atrapalhar, explicar depois do próximo slide. Jean-Paul Sartre, né, ele é o filósofo existencialista mais proeminente do nosso século, próximo do nosso século, na verdade é do século XX, é o mais recente, é mais contemporâneo. E ele, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ler alguma coisa dele. Ele é responsável, né, ele é da corrente filosófica, como está escrito aí, existencialista, que prega que o homem é um ser que possui toda a responsabilidade pelo meio de suas ações, cria ao longo da vida um sentido para a sua própria existência, a partir da autonomia moral e existencial. Ele é ateu, tá? Fazemos escolhas na vida e traçamos planos e caminhos. Jean-Paul Sartre, nos seus estudos, ele prega, né, que há uma necessidade de se apaixonar, mas, ao mesmo tempo, olha o que eles falam. Nesse aqui, eu pedi para César, se você puder ler, não sei se dá para ler. Está meio pequenininho. Dá para ler? Dá sim, dá. Lê aí para a gente, por favor. Então, existencialismo, Jean-Paul Sartre. Sartre vê no existencialismo não um pessimismo, mas um otimismo, e afirma que o que amedronta os que a criticam é única e exclusivamente o fato de deixar ao homem a possibilidade de escolha, a potencialidade de transformação. Houve uma vulgarização do termo existencialismo, o que criou uma grande resistência na propagação dos ideais e da verdadeira leitura existencial. Tudo o que era titulado como escandaloso
ganhava a conotação de existencialista. A expressão existencialismo ganhou tamanha extensão e amplitude de conotação que em si mesma perdeu o sentido, a ponto de afirmar Sartre não significar absolutamente nada. A expressão existencialismo, do pai, de um dos pais, tá? Né? Um dos pais do existencialismo, não significa absolutamente nada, irmão. Então, o que ele está fazendo? Né? Assim, filosoficamente, o que ele está fazendo? Né? Onde é que ele vai chegar com isso aí? Se ele está dizendo que o que ele está defendendo lá perdeu-se, né? Assumiu uma conotação tal que ele não consegue mais decifrar, definir o que é. E eu ia dizer de Jean-Paul Sartre o seguinte: Jean-Paul Sartre é um filósofo francês que viveu de 1905 até 1980, e se vocês observarem, de 1905 a 1980, Sartre participou, ele presenciou a pandemia da gripe espanhola, que foi em 1911, né, pertinho da Primeira Guerra, 1917, se não me engano, no final da Primeira Guerra. Viu e participou da Primeira Guerra, mas ele era muito novinho, mas a Segunda Guerra ele estava dentro. A França, ela foi invadida pela Alemanha, ele estava dentro. Isso que ela sofreu pra caramba. Né? Eu fiquei observando nesse âmbito, tá, irmão, do âmbito mais humano. A pessoa estava cheia de dúvida, ainda por cima não tinha Deus na vida dela, não tinha Deus do céu. Né? Aí eu tirei por mim mesmo. Graças a Deus, e aí é a minha realidade, graças a Deus também por isso, é a realidade de muitas pessoas que estão aqui, muitos irmãos e irmãs nasceram em berço evangélico, ou nasceram já numa estrutura em que Deus estava bem claro para ela. Então, a gente tem problema. A gente tem problema, quanto mais João Paul Sartre. Né? João Paul Sartre, inclusive, nem casou. Ele viveu, na época não existia isso, mas ele viveu em união estável com Simone de Beauvoir. Eu não sei se alguém já ouviu falar, mas Simone de Beauvoir é uma das precursoras, talvez a precursora do feminismo na França. Então, assim, era um casal complexo. E esse casal, e ela também é existencialista, tá, irmão? E aí ele fala, já começa a brigar, que não é pessimista, é otimista. É otimista. Gente, é tudo para baixo aí, não tem nada de otimista aí. É pessimista mesmo. E quem vai falar que é pessimista nem é João Paul Sartre. Quem vai falar de pessimista é Nietzsche. Né? E aí a gente vai começar a falar, que tudo isso que eu estou falando está na lição. Né? Mas está na lição num âmbito mais acadêmico. Eu achei interessante comentar sobre Nietzsche, sobre Sartre, no ângulo humano da coisa, na minha visão humana da coisa. Porque essas pessoas tiveram problemas. Nietzsche mais ainda, porque Nietzsche defendia que Deus está morto. Inclusive, na lição, o Spru comenta sobre o filme Deus Não Está Morto. Eu não sei quantos daqui assistiram já Deus Não Está Morto. Tem o Deus Não Está Morto 1 e o 2. Salvo engano, já tem o 3. Eu não vi o 3 ainda, mas o 1 e o 2 eu já assisti. Vale a pena. Vale a pena. Deus Não Está Morto, vale a pena. É o filme. Mas o que Nietzsche defende é que Deus está morto. E Nietzsche sim defende o existencialismo pessimista. E Nietzsche não tem jeito, é o que está escrito aí. É a existência em vários sentidos, de Deus, existe, da alma e do sentido da vida. A vida não tem sentido para Nietzsche. Não tem sentido. Estou mais com Nietzsche do que Sartre. Não tem sentido. Não tem sentido. Se você tirar Deus, né? Estou falando para nós aqui, irmãos e irmãs na fé. Né? Se tirar Deus dessa... Não tem sentido. Não estou aqui fazendo o quê, gente? É isso, é o quê? Para ganhar mais dinheiro? Para tirar menos dinheiro? Vamos sentir. Eu conheço irmãos, e como está isso dentro da igreja? Eu conheço irmãos e irmãs, e se isso aqui sair da minha vida, eu não sei o que vai fazer. Se eu perder isso aqui, se eu não estiver na igreja, se o pastor não for o meu pastor, se eu perder esse emprego, se minha mãe não estiver, se meu pai não estiver, não tem sentido, irmão. E foi isso que o reverendo Renato ontem, na sua pregação, destacou, para que a gente não desista. Isso está mais perto de nós do que a gente imagina. Às vezes está dentro de nós. Essa dúvida, né? Essa razão, esse sentido para a vida. Dentro de nós. A gente desanima.
A gente olha ao redor e vê só coisa ruim. Eu não sei se os irmãos sabem, eu tenho evitado assistir noticiário, não assisto mais, não. Eu na internet, já não assistia muito, mas agora eu vou na internet para me atualizar em algumas coisas, mas tá difícil, irmão. Tá difícil. Gasolina, R$ 8, tá difícil. Pra caramba, não dá nem para andar mais. A França já falou, é mais barato ir para os Estados Unidos do que ir para Cabo Frio, de Cabo Frio para o Rio de Janeiro. Tá de carro. É mais barato ir para visitar a Maia lá em Chicago, né? Porque tá barra pesada. Então, assim, irmãos e irmãs, eu estou falando essas coisas todas, Danilo, estou filosofando, me desculpem aí, irmãos e irmãs, filosofando, tá? Divagando, estou não. Porque isso está bem pertinho de nós, está dentro da igreja. O existencialismo está dentro da igreja. Se é pessimista ou otimista, não importa, mas está dentro da igreja. As pessoas que estão próximas de nós, e nós também estamos nos perguntando, o que é que a gente está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Quem me inventou? Ninguém pediu aqui. Eu tenho uma absoluta certeza que nenhum de vocês, como eu também, pediu para nascer. Ninguém pediu para nascer. Eu não me lembro de ter pedido. Agora eu quero nascer. Tem. E se eu não pedir para nascer, também não pedi para morrer, tá, irmão? Pedi para morrer, alguns até já pediram. Não pedi, não. E se pedir, é um desespero tal. Desespero tal. E temos algum. Tem isso na igreja? Tem. Tem que estar na Bíblia. Moisés pediu para morrer. Elias pediu para morrer. Olha os exemplos. Tem mais gente aí, não me lembro. Pediu, estou fora. Inclusive, o reverendo Evaldo Beranger disse que o não dado a Elias foi o maior não da história. Porque Elias pediu para morrer e Deus disse não. E não deixou mesmo. Nem na primeira morte ele passou, ele foi arrebatado por uma carruagem de fogo. Não. Porque quando Deus diz não, é não mesmo. E Deus é absoluto. Mas eu estou falando essas coisas todas, irmãos, que a gente vai já andar mais um pouquinho em relação a isso. De Jean Paul Sartre, voltando só um pouquinho do que ele falou, do que ele estava falando, é que Jean Paul Sartre foi o responsável de uma das maiores decepções da minha vida. Na década de 70, existia um livro dele chamado Furacão sobre Cuba. Eu não estava na faculdade ainda, entrei na faculdade em 80. Mas minha família, parte da minha família é muito milita na política, e a outra parte milita no outro lado da política. Por isso que eu estou dizendo, eu fico tranquilo em falar para vocês que eu sou cristão militante, porque eu tenho gente muito próximo de esquerda e de direita, militante. Então, Furacão sobre Cuba é um livro de Jean Paul Sartre, que era proibido na época, ele era censurado. Como secularmente se diz, o proibido é que é gostoso, né? Proibido. Eu quero ver proibido, eu era jovem, eu quero ler. Na ânsia de ler, meu pai disse, você só pode ler quando você fizer 18 anos. Eu queria ler mesmo, né? Eu não queria esperar os 18 anos, mas quando eu fiz 16, ele deixou ler. Furacão sobre Cuba, porque ele tinha. Foi a maior decepção da minha vida. Furacão sobre Cuba não tinha nada. Era censurado, não tinha nada. Era a história dele, da visita que ele fez a Cuba, a Fidel Castro, a Che Guevara, ele e Simone de Beauvoir. Nada. Não tinha nada. Absolutamente nada. Só isso, não arrancaram as páginas. Não tinha nada. E aí eu vim saber, mas censuraram por quê? Não sei. Do mesmo jeito que censuraram o Roque Santeiro, Macuna Rima, o que tinha aqui? Nada. Alguém achou que aquilo ali não era legal. Nada. Então, uma das maiores decepções da minha vida foi ler Furacão sobre Cuba. Que não tem nada. Estou fazendo até propaganda negativa, não tem nada. Não perca seu tempo. Lógico, né? Escrito de maneira romântica, aí, o lado literário. Eu não vou aqui cometer a gafe de dizer que não, que é desprezível, porque não é, um dos grandes escritores da época, até porque se o reverendo Renato Porpino, que é afeito à literatura, vai que ele gosta, eu disse, meti o sarrafo em Jean Paul Sartre, já fiquei com menos pontos. O galardão, né, irmão? Na salvação não se pede, fica o galardão. Mas Deus Não Está Morto é um filme que o Spru recomenda, e eu também recomendo, que é sensacional. Existe um existencialismo cristão de Soren Kierkegaard. Esse, sim, é considerado o pai do existencialismo no mundo, dessa época aí, do século XVIII. Kierkegaard, que era de uma família cristã, ele viveu só 42 anos, pode ver aí, de 1855. Ele tinha 6 irmãos, perdeu os 6. Ele era o pai, uma família também morreu, e ele morreu com 42 anos. Cara, pensa num cara cheio de problema. Era Kierkegaard, né? E que também tinha
dificuldade em entender a nossa existência com uma grande vantagem. Pigar cria em Deus, acreditava que existe um Deus todo-poderoso e que controlava o universo. Foi bastante contestado por causa disso. Mas, irmãos e irmãs, chega de filosofia, chega de existencialista secular. Vamos para um filósofo e existencialista bíblico. Né? Nosso irmão sábio demais, Salomão. Né? Vou pedir a Francis, se ela estiver aí, tá, para ler Eclesiastes 1, 12 a 18, na mensagem que eu transcrevi para cá. Tá, irmãos? Esse trecho é da mensagem. Eclesiastes 1, 12 a 18, por favor. Eu sou aquele que está em busca. Fui rei de Israel em Jerusalém. Investiguei tudo com cuidado, explorei tudo que é feito nesta terra. E deixei-me dizer, não há nada de especial. Deus não facilitou nada para nós. Já vi de tudo e tudo é um vazio só. Como nadar contra a maré. Algo que nasce torto, morre torto. Não dá para ser consertado. É como acrescentar um zero à esquerda. Não muda o resultado. Eu disse a mim mesmo, tenho mais conhecimento e sou mais sábio que qualquer um antes de mim em Jerusalém. Acumulei sabedoria e conhecimento. A conclusão a que cheguei foi esforçar-me para obter sabedoria e conhecimento produz um vazio. É como nadar contra a maré. Quanto mais se sabe, maior é a responsabilidade. Quanto mais se aprende, maior é o sofrimento. Vamos ser sinceros, irmãos. Isso motiva ou desanima? Isso está na Bíblia, irmãos. Isso está na Bíblia. E é a lição que toca nesse assunto. Isso está na Bíblia e é a lição que toca nesse assunto. E o Fru, quando ele chega a falar, a falar sobre o que Salomão estava vivendo aí, porque Salomão está em crise. Eclesiastes é um livro de quem está em crise existencial, né? É um livro assim, né? É um livro, olha que é um livro de alguém que foi considerado, e é considerado, né, por alguns da Bíblia, e a gente crê nisso, o cara mais sábio e rico que já existiu. Nem antes existiu ele, nem depois existirá. Salomão. E está aí, cheio de bens, cheio de tudo que ele... A Bíblia diz que, no livro dele, num dos livros dele, que o que ele desejou, que os olhos dele viu e desejou, ele teve. Tudo que ele queria, ele tinha. Né? E mesmo assim, ele está aí falando de vazio, de nada de especial, de alguma coisa que não faz sentido. Eu não sei, irmãos, deixa eu ver aqui o próximo. Falar sobre o existencialismo, que é essa da lição, também é falar sobre depressão. Na busca por um sentido da vida, o ser humano descobre que suas paixões são inúteis. É Deus quem confere o verdadeiro significado da existência humana. É Deus. Resume isso aí na sua lição, mas tem mais coisa a dizer. Eu não sei também, irmãos e irmãs, quem assistiu aqui um filme chamado Patch Adams, O Amor é Contagioso. Eu não sei quantos assistiram aqui. Se não assistiram, não percam a oportunidade de assistir. É sensacional. Patch Adams e a lição fala sobre ele. Eu baseado... assisti. Já assistiu, né, Elisete? É baseado numa história real, tá, Elisete? Porque eu não sabia, eu estava lendo sobre ele, é que esse médico está vivo ainda, tá? Dorothy, era vivo ainda. Eu assisti há muito tempo. Ele quem inspirou esses doutores da alegria. Porque os doutores da alegria não são médicos, eles são palhaços. São contratados, lógico, eles têm treinamento, tudo. Né? Médicos da alegria, que eles fazem brincadeira, doutores nos hospitais, no mundo inteiro, tem doutores da alegria, mas é baseado na experiência existencialista de Patch Adams. Né? Patch, inclusive, é um apelido dele, remendo, né? Ele ganhou esse apelido na faculdade. A história dele é interessantíssima, né? Vou dar um spoiler aqui, rapidinho. A lição dá.
Né? A lição diz, não vou dar não, porque a lição já diz, pode ser que eu fale demais. A lição vai até o ponto que tem que ir mesmo. Mas é muito interessante, porque ele tenta suicídio, aí ele se interna. Já pensou isso, irmão? Ele se interna. Já que eu não me suicidei, eu sou meio doido mesmo, vou me internar. Ele se interna. Ninguém acreditou, ele foi para o hospital psiquiátrico e ele se interna. Isso é verdadeiro. E depois, lá no hospital psiquiátrico, ele consegue vislumbrar ou visualizar o sentido da Bíblia, da vida dele. Né? A vida dele. Isso aí. O Will levantou a mão. Pode falar, Will. Você tem a prioridade. Não, irmão, é para você ficar tranquilo, né? Porque você não está dando spoiler, não. Na verdade, esse exemplo do Pat Adams fui eu que coloquei, né, baseado na leitura que eu estava fazendo. Né? Então, aquele trecho, aquela narrativa que eu coloquei na revista, é só o início do filme. O filme todo é muito precioso. Assiste, vale muito a pena, mas aquilo que vocês leram na lição é só o início do filme, então não está revelando nada muito comprometedor para aqueles que detestam spoiler. Eu também detesto, então eu tive cuidado. Não, mas como o spoiler foi o seu, eu não detesto. Gostei do seu spoiler. Eu não gosto do meu spoiler. Quando eu dou, o cara queria ler, perdeu a vontade de ler, de ver, né? Mas vale a pena. E como eu estava dizendo, ele é o que está no livro, né? Que está no spoiler que o Will deu até onde ele fez. Ele entra na faculdade de medicina, justamente porque ele achou para ele um sentido da vida, né? Através do curso de medicina. E aí se desenrola toda uma dinâmica, né, no filme sensacional. O filme eu sou suspeito assim 3 vezes já, mas muito bom, muito bom. Mas o Spru fala, né, de depressão, de pessoas que estão conosco, estão convivendo conosco, estão em crise existencialista dentro da igreja. Meu irmão e minha irmã, isso não é ser mais pecador do que ninguém, isso não é que tem um demônio na sua vida e você tem que fazer aqui os descargos. Não existe isso, não. Todos nós podemos sofrer disso, passar por isso, né? Agora, o que a gente tem que ter em mente, né, é que existe um Deus no controle das nossas vidas. Nossas vidas não estão ao sabor dos sentimentos, não está ao sabor das paixões, não está ao sabor das guerras, não está ao sabor das pandemias, não está debaixo de opressão qualquer. Pode nos atingir? Pode. Mas existe um Deus que cuida de nós, né? E isso é o que eu queria que os irmãos atentassem. E eu vou compartilhar com os irmãos justamente essa parte que é a mais interessante do estudo, baseado em Efésios 2:10, o sentido da vida, né? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2:10. E aí a gente tem o primeiro, né? A primeira resposta ao existencialismo, que não é pessimista, no nosso caso, né? Porque nós, à luz do que nós lemos em Efésios 2:10, todos nós fomos criados por Deus e recebemos nossa vida dele. Para quem é salvo, o sentido da vida é fazer as boas obras que Deus preparou para nós, com a ajuda de Jesus. Somente quando nos dedicamos a Deus é que encontramos verdadeiro sentido para a nossa vida. É verdade isso. É verdade para a minha vida, é verdade para a sua vida. Se a gente não pensar nisso, a gente vai sofrer mais. Vai sofrer mais. A nossa tendência é não pensar nisso, não. Né? A nossa tendência é ser mais afeito às teorias, né? Malucas eu não posso dizer, mas sem Deus, de Spru, de Jean Paul Sartre, de Nietzsche, né? Porque é humano, é mais palpável, né? A gente teve problemas dentro do colégio apostólico.
Né? A gente tem dentro da obra apostólica. Tomé só acreditou em Jesus quando tocou. Que vontade, uma crise. Ele tinha visto aqueles milagres todos. Né? Jesus, inclusive, é uma coisa que me marca bastante, na tempestade ele estava dormindo. Jesus, quando não estava dormindo na tempestade, ele estava andando por cima da tempestade, como se não houvesse tempestade. Então, nosso Deus não tem tempestade. Né? E a Bíblia diz para que a gente clame, ore, peça. Porque o nosso Deus está acima dessas coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Né? É muito importante a gente internalizar isso, pensar nisso, mas, principalmente, viver isso. Viver isso. Porque é o Espírito Santo, irmãos, que vai fazer com que a gente realmente trilhe por esse caminho. Né? Não negando o existencialismo, não negando as crises que a gente faz, não negando, vamos ficar... Eu não estou falando aqui com uma fé louca. Não estou falando aqui, não estou falando aqui, meu marido morreu, perdi o emprego, meu filho está doente no CTI, vitória, em nome de... Não, vitória não. Esse é um dia ruim. Esse é um dia ruim. Esse é um dia mau. E a Bíblia fala do dia mau. E a gente está pronto para o dia mau e é Deus que nos prepara para o dia mau. Tem que reconhecer, para uma fé da gente não ser uma fé louca. Né? Romanos 12, 1 vai dizer isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A nossa fé é racional, irmão. Não é uma fé louca. Eu estou vendo porque é mais fácil aqui, é mais fácil eu entender Sproul do que Jean-Paul Sartre, Soren Kierkegaard. Não é por isso, não. Primeiro, porque não dependeu de nós. Não dependeu de nós. João 15,16 vai dizer que não fostes vós que escolheste a mim. Fui eu que escolhi vós outros. Vai ter estudo. Foi Deus que escolheu você, irmã. Foi Deus que escolheu você. E me escolheu também. Não me pergunte por quê. Eu não sei. Né? Eu não sei. Eu sei quando foi. Porque em Efésios 1, a partir do versículo 3, vai dizer que nós fomos predestinados por Deus e escolhidos por Ele, eleitos por Ele, antes da fundação do mundo. Eu tenho certeza disso. Que Deus me escolheu e escolheu você antes de você nascer. É o que a Bíblia diz. E eu vou falar por mim, eu vou falar para os irmãos que eu não conheço, e as irmãs também não conheço da vida pregressa dos irmãos. Da minha eu posso falar. Eu tenho absoluta certeza, igual Spurgeon falou sobre isso, eu concordo com ele em gênero, número e grau. Eu tenho absoluta certeza que a minha escolha se deu na eternidade. Porque se a minha escolha se desse aqui, nessa vida, eu não tenho motivo nenhum. É uma coisa que aconteceu lá na eternidade. Deus foi comigo, me amou incondicionalmente na eternidade. Aqui é que eu vim saber. Né? Mas foi na eternidade que isso aconteceu. Olha que coisa filosófica. Esse cara está filósofo. Não, isso é Bíblia. A partir do versículo 3. Vamos ler, irmãos. Nem está nos mas eu gosto de ler. Efésios capítulo 1. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Versículo 3. Elisete, se você tiver com ele aí, pode ler, se tiver. Efésios 1, do 3 até o 6. 3 ao 6? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém, irmãos. Amém e amém. Foi lá na glória que isso aconteceu. É por isso que eu não sei detalhes. Eu não tenho detalhes. E também não tenho explicações. Né? Não, Hamilton, ele é legal, ele é um cara legal, ele tenta fazer o bem, ele pensa em fazer o bem, às vezes ele não faz não. Muitas vezes ele não faz não. Mas eu estou junto do apóstolo Paulo.
apóstolo Paulo faz a mesma coisa. Em Romanos 7 ele diz: é miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Depois de dizer, depois, quando ele fala isso, ele diz antes que o bem que ele quer, ele nunca faz. Ele quer fazer, ele nunca faz. E o mal que ele não quer, está sempre diante dele. Sou eu. É você. A briga é nossa. E isso gera em nós uma crise existencial, lógico. Se foi Deus que me criou, eu estou aqui por causa de Deus, eu estou sofrendo isso. Porque você está sofrendo isso porque você é homem e mulher natural, antes de ser cristão. Pela graça e pela misericórdia, Deus nos alcançou. No tempo dele. É por isso que cada um de nós, é maravilhosa a Bíblia, porque cada um de nós, por isso que a Bíblia diz assim, os últimos, na matemática de Deus, os últimos serão o primeiro. Não, porque eu sou aqui mais antigo. Denilson é mais antigo que ele, mais até presbítero. Não, irmão. A única coisa que o Denilson tem mais do que a gente é responsabilidade. Deus tem misericórdia dele, sustente ele e a família dele, como tem feito. E a nós também, irmão. Porque quando a gente está falando aqui, as pessoas estão olhando assim, gente. Foi John Goodwin, e é um teólogo inglês, e depois da Reforma, é 1594, não me lembro agora, ele diz assim, uma coisa sensacional, ele diz assim, ensinar a palavra de Deus, ou ensinar, é mais tranquilo, porque para ensinar, você só precisa saber. Agora, discipular é complexo, porque para discipular, você precisa ser. Complexo. Né? Não é por acaso, e de fazer discípulos de todas as nações. A Elisete falou nos finalzinho, nos concedeu gratuitamente para a redenção. Nos predestinou para ele, para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, para adoção, discipulado. O pastor falou ontem, e a gente continua aqui falando, batendo na mesma tecla, porque a classe Logos é uma classe também de discipulado. Quando a gente está aqui, a gente está discipulando um ao outro, e esse material aqui está sendo objeto, inclusive, de estudo e instrumento de Deus para discipular outras pessoas, graças a Deus por isso. Mas discipular é muito difícil, irmão. É uma missão também, tá, irmão? Na classe Catecúmenos, há 15 anos atrás, eu estava dando uma aula, e quando a gente falou da grande comissão, aí um irmão, que nem está conosco mais, ele está na igreja da Assembleia de Deus, ele casou com uma varoa, fogo puro lá, está sendo abençoado lá na Barra do Tijuca. Aí ele fez uma pergunta maravilhosa na classe Catecúmenos nossa. Ele diz assim, irmão, isso aí é para mim? Ir de fazer discípulo de todas as nações, batizando ele para mim? Eu pensei que isso fosse só para o pastor, ou então para quem fosse seminarista, ou então para quem quisesse seguir aí, sei lá, o sacerdócio. Irmão, isso é para todo mundo. Isso não está nem nas cartas, graças a Deus, isso não está nem escrito nas cartas pastorais, Timóteo. Aí Mateus. E de fazer discípulos. É nosso. Né? Dá mais trabalho, muito mais trabalho. Porque não é simplesmente ensinar. A gente tem que ser cristão. Né? E aí é o duro. Né? Que nem sempre a gente está de vento em popa. Só a misericórdia todo dia. Bondade e misericórdia todo dia nos acompanhando para que a gente cumpra a nossa tarefa. Mas tem uma outra parte. E eu queria pedir a Neila para ler. 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa. Desculpa, Neila. Se eu fosse pentecostal, eu ia dizer, o inimigo está feroz, mas ele não vai conseguir. Estou brincando. Isso. Então, vou ler de novo. Por favor. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. Amém. Se na primeira razão de viver, sentido da vida, nós somos criados por Deus, né, temos um propósito de Deus. A Neila pode continuar lendo a síntese desse texto que ela leu. Dar glória a Deus. Todos nós fomos criados por Deus e recebemos nossa vida dele.
Para quem é salvo, o sentido da vida é fazer as boas obras que Deus preparou para nós, com a ajuda de Jesus. Somente quando nos dedicamos a Deus é que encontramos verdadeiro sentido para a nossa vida. Não só isso, né, irmãos? No catecismo, no breve catecismo da gente, está escrito também que o fim supremo, ou o fim único do homem, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Né? Dar toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. É bíblico e é a razão de viver da gente. Nós não somos só criados por Deus. Nós somos criados por Deus para as boas obras. Eu estou notando. Criados por Deus para as boas obras, que de antemão preparou para a gente. E isso é o que vai completar a cada um de nós. É isso que vai fazer sentido. Isso é o que vai fazer diferença na nossa vida. Né? Glorificar Deus, sermos criados por Deus, entender que nós não nascemos do nada, nós viemos do além, ou foi uma sorte, foi um azar, sei lá o que foi. Não foi. Não foi. Né? Se alguém está aqui, nós estamos aqui, as pessoas que estão nos assistindo, você é alguém que Deus criou. Por isso que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados, não, você não é a imagem e semelhança de Deus. Quem é que pode dizer isso aqui, irmão? Todos nós temos que dizer que todos nós somos criados, todos nós, criaturas e filhos. Né? Porque há uma diferença entre filhos e criaturas. Filhos foram que efetivamente se renderam a Jesus Cristo, se arrependeram, nasceram de novo, se renderam a Jesus Cristo. Esses são os filhos. Criatura, todos nós somos. Nós de sermos filhos. A Bíblia diz em Efésios 5:8, pois outrora erais trevas, porém agora vós sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Eu e você antes era treva, só treva. Né? Agora não. Pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas eu queria tirar aquela má impressão do filósofo Salomão, do sábio Salomão, que deixamos, né? Quando a gente lê o texto dele, de Eclesiastes 1, 12 a 18, um texto depressivo, um texto que pau que nasce torto, morre torto, a gente ficou para baixo, a gente já estava meio ruim, ficou pior ainda. Mas Salomão não acabou o livro de Eclesiastes assim, não. Para a graça de Deus, para a glória de Deus. Fátima, lê para a gente, por favor. Eclesiastes 12, 13. É o mesmo Salomão, tá? O mesmo Salomão. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema Deus e obedeça seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Amém. Amém. Pode ir, Fátima, por favor. Vida de obediência. Em termos práticos, qual é o sentido da vida? Obedecer a Deus, temos a missão de aprender a viver de acordo com a vontade de Deus, amando uns aos outros e fazendo bem. Uma vida de obediência a Deus é uma vida com sentido. Irmãos e irmãs, a nossa crise existencial nunca vai passar, porque nós não somos Deus. A gente vai estar sempre com a dúvida, sempre tem alguém para falar, sempre tem um filósofo desse aí, para botar uma pulga atrás da nossa orelha. Não é que é mesmo? É porque, por quê? Né? Lembra, não sei se os irmãos lembram o lance da maldição hereditária? Que praga! Né? Isso aí é um karma que você está levando. O quê? Seu pai era o quê? Sua mãe era o quê? Não importa, irmão. E quanto a isso, irmãos e irmãs, que acreditam nisso aí, porque toda a maldição na cruz foi quebrada. Jesus Cristo pagou, está pago, está quitado, toda ela. Não importa qual foi a maldição. Não vai pegar você, que é nascido e remido, e lavado e salvo pelo sangue de Jesus, maldição hereditária não vai pegar. Eu recomendo Ezequiel 18. É uma aula de maldição hereditária. Ezequiel 18 vai falar exatamente o que eu estou dizendo aqui. Não existe maldição hereditária para você. Praga não pega em você. Números 23 vai pegar. Olho gordo, assombração, trabalhos. Não vai pegar em você. Não vai pegar em você. Porque maior que está em nós.
do que o que está no mundo, né? Crise existencial, todos nós passamos, nós somos humanos, mas nós temos um sentido para a nossa vida. A nossa vida só faz sentido se nós tivermos Deus como centro. E muitas vezes, irmãos, Deus vai permitir que algumas coisas não muito boas aconteçam em nossas vidas. A gente tem vivido isso na nossa igreja, né, nos nossos arraiais. Esse é um momento delicado, não só para a nossa igreja, para a igreja do Senhor, de uma maneira geral. Nós estamos muito afetados por tudo que acontece, que aconteceu. Nós temos que ter uma certeza, né? Que Deus é por nós. E nós temos que nos apegar no que a palavra nos diz. Romanos 8, 28 vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu e você temos um propósito, que não é meu nem é seu. Esse propósito é de Deus, que nos fez, que nos criou, e que nos colocou aqui no mundo para a glória dele, para que a gente glorifique a ele, né? E aponte ele como caminho para as pessoas. Só aí é que elas vão ter sentido para a vida. E nós também. Ah, não, é muito lindo, Ranilton, valeu, obrigado. Teoricamente é maravilhoso, gostei. Eu estou falando isso, irmão, porque alguém já me disse isso. É de verdade, mas gostei. Mas, por enquanto, você disse que é Deus que toca o coração, Zé. É verdade. É Deus que toca o coração. Então, eu vou te esperar ele buscar. Isso não está na Bíblia. Não está, não? Está não. Na Bíblia está: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Isaías 55. Né? Na Bíblia está: buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Isso, Mateus 6,33. Busca, irmão. Busca. Na Bíblia está escrito, Jeremias 29,13: buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração. Está escrito. Então, não fica parado esperando Deus tocar o teu coração. Porque, em última análise, é Deus que elege, é Deus que escolhe, mas busca. A tua parte é buscar. Né? E se buscar de todo o teu coração, a Bíblia é maravilhosa, porque diz que ele promete, irmão, se deixar achar. Ele promete se deixar achar. Então, assim, é isso que faz sentido para a vida da gente. Né? Estamos em crise existencial, quase todo mundo. Quase todos nós. Eu confesso, quase todos nós. Tem muitas coisas que nos abalam, nos abalaram e vão continuar nos abalando. É só você ler a história do mundo. Né? Os pós-pandemia, os pós-guerra da vida, abala. Eu não sou Deus. Abalou homens e mulheres de Deus. Mas eu tenho certeza que Deus, que deixou e permitiu que a gente vivesse nesse momento, é Ele que vai nos sustentar. Ele garante a nossa vitória. É Ele que vai nos sustentar. Eu só estou aqui com vocês, eu e vocês aqui, nessa classe de escola dominical, na segunda-feira à noite, né? Deus nos trouxe até aqui. Quantos livramentos, né? Deus promoveu, ou Deus nos livrou de tanta tragédia, para que a gente estivesse aqui hoje, falando para as pessoas que a vida tem sentido, sim. Né? O sentido da vida é obedecer a Deus. É entender que foi Deus que te criou e você tem um propósito. Eu não sei se eu tenho... se foi eu já te falei, do John Goodwin, mas eu queria terminar aqui e ver vocês. Ninguém dormiu, peguei alguém dormindo aqui, não dormiu. Porque no final, irmãos, na verdade, o que a gente tem que falar para as pessoas, falar para o mundo mesmo, é que existe um propósito na nossa vida. E nosso propósito é Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, eu não sei o que falar para vocês. Se for Jesus Cristo, eu não sei. Porque eu não me alinho com Jean Paul Sartre, não me alinho com Nietzsche, não me alinho nem com Kierkegaard, que é cristão, tá, irmão? Mas eu andei lendo ali, misericórdia. Ele fala de livre-arbítrio, fez um negócio ali bem sinistro. Não é isso não. Né? Eu tive dificuldade. Mas quando Jesus é o centro, Jesus é a proposta, Jesus é a condição, Jesus é a razão, aí acaba a crise. Né? Você não tem mais a crise. Mas então você é perfeito. Não. Pense em alguém em crise. Sou eu mesmo. Né? Minha esposa, minha família em crise. Mas Deus há de nos sustentar. E se Ele permitiu que a gente vivesse isso, estivesse aqui, nesse momento, nessa hora, nesse tempo,
É porque ele tem um propósito. E é através da gente. Ele precisa de mim, irmão? Não. Nenhum de nós ele precisa. Nós precisamos dele. Nós precisamos dele. Agora, ele sente prazer em que nós o obedeçamos e falemos para as pessoas. É o critério de Deus, é o modus operandi dele. Ele podia ir direto e vai, às vezes vai direto no ímpio lá e conversa sem mim, sem ninguém. Ou então, apesar de mim, apesar de tudo. Não vou, esse aí eu não vou, não. Deus botou alguém para que eu discipule, eu não vou, não, porque ele não pensa politicamente igual a mim, não vou, não. Deixa eu lá, bota outro lá, manda qualquer um, menos a mim. É você mesmo. É você mesmo. E o lugar onde Deus colocou você, só você vai poder fazer. Não adianta esperar, não vou chamar o pastor, o Renato, ele é que é o mais preparado. É você. Você está pronto. Se Deus colocou você nas situações, você está pronto. É Ele que te chama e é Ele que te capacita. Ele te capacita também. Eu espero não ter sido muito chato no existencialismo, né? Eu espero que vocês não assim, não tenham achado... porque o tema é filosófico, se você olhar a lição, é meio pesado. Ela é muito acadêmica, né? E aí, teologicamente, é explicável, tá, irmãos? Mas aí, eu vou pedir perdão às irmãs e aos irmãos pela minha ignorância, pela minha limitação. Eu não entrei muito, não, porque eu não domino mesmo. A filosofia lá, de Sartre. E não é só não domino, não importa, é importante saber que aquilo existe, é importante entender aquilo, é importante o conhecimento, muito importante, mas Deus já me colocou o que eu preciso no momento para continuar. Né? Então, eu já vou estagnar aqui, vou parar de estudar porque eu já sei tudo. Coitado de quem pensar assim. Ninguém sabe tudo, irmão, só quem sabe tudo é Deus. E a Bíblia diz para que o prazer da gente é conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Só acaba na glória. Deus abençoe a todos nós. São 21h43, e aí está aberto para quem disser assim, não entendi nada, Ranilton, começa tudo de novo, que eu vou ler tudo de novo, rapidinho. É contigo, Denilson, ou uma bênção, hein? Só não vou abrir porque eu acho que está meio pesado. Will, pode falar. Deixa eu baixar aqui logo a minha mão. Ranilton, primeiramente eu queria dizer que a aula foi excelente, meu irmão. Muito obrigado aí pela colaboração, pelas informações extras que você também trouxe para a nossa aula, né? E é muito importante a gente ver. Como você disse, meu irmão, acho que aquilo que a gente precisava saber a respeito do existencialismo é o mais importante, para, ao invés de a gente ir a fundo. É claro que é sempre bom estudar a fundo algum tema, algum assunto, mas nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus. A gente tem, primeiramente, aquilo que é primordial para a gente é servir e agradar ao Senhor, né? E uma coisa que me fica muito evidente em relação ao existencialismo é que ele explica muito da natureza confusa do ser humano sem Deus, né? E nesse aspecto não é só o ímpio que tá enquadrado na questão existencial. O cristão também passa por esses dilemas, como você bem falou. E de fato, o que acontece? Só para simplificar, depois do início da aula, vamos supor que eu seja existencialista e o Hamilton veio e trouxe a palavra de Deus para a minha vida, né? Ele chegou, fez toda a argumentação, toda a retórica necessária para fazer toda a explicação concisa. Eu, como existencialista, como é que vai ser a resposta à palavra de Deus? E isso daí é só para vocês ficarem alerta. Eu vou dizer assim, meu irmão, isso é bom, é algo verdadeiro, porque eu não me sinto bem com isso. E para mim, aquilo que eu estou sentindo.
Will, tá variando. Congelou. Congelou. Eu acho que tanto não fez bem para ele que congelou. Congelou. A Elisete levantou a mão aqui. A Elisete falou. Pode falar, Elisete, enquanto ele descongela ali. Não sei o que aconteceu. Nilton, a aula foi ótima, viu? Muito Obrigado. boa. E já que já deram aí, sugeriram um filme que é muito bom, tem um outro filme também que complementa, acho que não sei quem já viu o filme Em Defesa de Cristo. Tá. Você já viu? Tá. Você já viu, né, Fátima? É um filme também muito bom. Excelente, viu? né? Excelente. Você já viu? Tá. Eu indiquei ele nas primeiras aulas, acho que você não estava. É de um jornalista. Né, que ele, Exatamente. Também é excelente, sensacional. Excelente. Baseado, inclusive, em história real. Exatamente. Muito legal. É muito bom. Eu sou suspeito de filme, porque eu adoro filmes assim. Quem não Também. viu, eu vi até há pouco tempo, relativamente pouco tempo, no Prime Video que estava. Não sei se. Não, mas ela está no YouTube. Está no YouTube. Está no YouTube? Está liberado no YouTube. Se alguém quiser. Também muito bom, viu? Vale a pena. Outro filme legal. Exatamente filosoficamente, o cara vai. Então, vale a pena. Veja Tem bem, muito a ver com o assunto da aula. Mais do que isso, Elisete, porque não é nem filosoficamente, porque o que ele vai querer, dando spoiler do filme, ele vai querer, eu vou falar rapidinho, o que ele vai querer ali é racionalidade, ele é científico. O que ele quer é desmoralizar a ressurreição, ele quer provar por A mais B que aquilo ali é uma farsa. Olha que beleza. Não é científico filosófico. Ele quer a razão. Ele é o Tomé. Ele é o Tomé, ele quer no período. E a mulher ainda se converte, só Jesus. Não vou falar mais nada, não, senão acaba comigo. É convertida, a mulher é convertida. O Will, a gente tomou a palavra. Já falou o filme inteiro, Ranil. Olha lá, sempre estragando. Eu falei só uma parte. Só falou tudo. Will, a gente tomou a palavra porque congelou você. Está aí ainda? Ainda estou aqui sim, meu irmão. Porque congelou e a gente não viu mais nada. Aí a gente... acho que foi a minha internet. Eu até foi o frio, Will. Foi o frio. Foi o frio. Foi a Frozen. Abriu a geladeira na hora e pronto. Piorou bastante. Só para concluir, em relação àquilo que o Sproul fala no livro, ele diz que o existencialismo, perto de outras filosofias, ela foi muito mais rápida de se implementar na sociedade, né? E ele fala que as produções, os romances, as peças teatrais que foram feitos com esse viés, né, de transformar aquelas narrativas que a gente sempre tinha, né, baseado o herói, o final feliz. E aí, quando vem o existencialismo, ele problematiza isso tudo, aí já não tem mais forma, e já fica aquela coisa, às vezes até com a figura do anti-herói. Então, isso aconteceu de fato, mas assim, ele é desde o começo. Então, é por isso que o existencialismo ele criou tanto amparo no nosso tempo e ele, de fato, fala muito ao nosso coração. Então, é muito cômodo para o ser humano querer fazer a sua própria vontade, ter a sua paixão como aquilo que norteia, né, a sua vida. Pateadas é isso. Pateadas é isso. Por que é necessário confrontar? Porque o final dessa perseguição por paixões é a depressão, é de fato o pessimismo, olhar igual como o Salomão falou no início do livro de Eclesiastes, né? Não existe nada de novo debaixo do sol, tudo é correr atrás do vento. Então, esse detalhe que a gente coloca junto ao existencialismo, o existencialismo pessimista, é para que a gente lembre que a gente precisa combater ele por ele não oferecer solução definitiva para o ser humano. Somente Jesus pode fazer isso. Amém. Amém. Não só o existencialismo, né, Will? A Bíblia diz em Colossenses para que a gente tenha cuidado com as vãs filosofias ou
Pode ser uma vã filosofia, pode ser uma filosofia legal. Particularmente, eu gosto de filosofia. Né? Agora, a gente tem que ter cuidado para qualquer coisa que nos desvie de Jesus Cristo. Qualquer coisa que minimize, né, o que Jesus Cristo fez. Né? Existem, inclusive, seitas, algumas religiões, entre as religiões, que amam Jesus Cristo. Gostam muito de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não é Deus. Olha a sutileza. Detalhe, não é Deus. Eu amo Jesus Cristo, eu acho legal ele. Né? Poxa, Jesus Cristo, eu estou dentro, estou com ele. Mas ele não é Deus. A sutileza da coisa. Não é que é mesmo? Não é mesmo. Não é mesmo, não. Jesus Cristo é Deus. A gente está ali, né? E aí a gente tem que entender isso. Não sei como Deus vai colocar a pessoa para que a gente confronte, mas Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo foi Deus e homem. Salomão fala uma coisa interessante em um dos seus livros. Ele diz assim: de todos os homens que eu conheci, só um, né, era perfeito. De todos os homens que eu conheci eram perfeitos. E das mulheres que eu conheci, nenhum era perfeito. Aí as pessoas falam: esse cara era machista, nunca me enganou. O cara tinha 1000 mulheres. Não é de graça. Mas quando Salomão fala isso, e alguns teólogos falam, e eu concordo com ele se refere ao Messias. Ele não se refere a si mesmo. Ele se refere ao Messias. Por quê? Porque Jesus Cristo foi homem, irmão. Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. É a Bíblia que diz, e eu creio. Foi homem. Então, quando ele diz só um homem prestou nessa vida toda, é porque Jesus Cristo foi o homem. Nenhuma mulher, porque Jesus Cristo não foi mulher, foi um homem. A mulher presta menos por conta disso. Não, irmão. Se há alguém que tratou com decência, com toda a dignidade, né? Um escândalo para a época, mais do que Simone de Beauvoir foi para o feminismo, Jesus Cristo foi um escândalo. Porque ele vai conversar lá com a mulher samaritana, todo mundo passou ao largo, ela tinha 4 maridos, o 5º nem era marido. Ele foi lá e deu papo, deu fala para ela. Gente, né? Às vezes foi um escândalo para as mulheres. As mulheres ficavam perto de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo fazia bem às mulheres. E Jesus Cristo deu destaque às mulheres, sim. Né? O cristianismo, puro e simples, dá destaque às mulheres. Ele não alija as mulheres de nada. A gente tem que ter cuidado com isso. Não estou falando aqui, não vou entrar aqui na seara, a mulher vai ser pastora. Não estou falando disso. Eu estou falando que Jesus Cristo nunca discriminou mulher nenhuma. Nem discriminou ninguém. Não fez acepção de pessoas. Jesus Cristo andava com quem não prestava, com a escória da sociedade. Jesus Cristo, a fama dele era de baladeiro. Que isso, irmão? Jesus Cristo era chamado de beberrão e glutão. Mateus 11. Pode ir lá. Beberrão e glutão. Era a fama dele. Ele via nas baladas. Ele via nos lugares onde tinha muita gente. Cercado de multidão. Era ele, Jesus Cristo. Era baladeiro? Não. Aí vai estudar a história dele, você vai ver que ele não era um baladeiro. Não era beberrão nem glutão, era a fama que ele tinha. Então, muito se diz sobre tudo sem um conhecimento. É por isso que é importante estudar, é importante buscar o conhecimento, até para contra-argumentar com a pessoa, mas sabendo que é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Não é a minha argumentação falível, nunca foi, nunca será. Nunca será. Não tenho aqui a pretensão de falei ali, caiu ali, não tem, coitado. Fico triste quando eu queria ter a sua fé. Coitada, irmão. Coitada de você. Né? Peça a Deus misericórdia disso, porque era uma fé triplicada. Só Jesus. Só Jesus na nossa vida é a razão de viver. Só Jesus na nossa vida, para que a gente sublime certas situações. Né? Não descarto um acompanhamento, não descarto nada, irmão. Não descarto nada. Porque Jesus usa todos os métodos que ele quer. Até método nenhum ele usa para livrar a gente do mal, para proteger a gente, para guardar a gente nesses tempos difíceis. A gente precisa estar na rocha, que é Jesus Cristo. A gente precisa estar firme para ajudar as pessoas. As pessoas estão precisando. Né? Muitas vezes. Não sei se alguém levantou mais a mão. Falei para caramba aqui, terminei. Completo. Não sei. Quem está aqui, eu estou vendo minha mãe
e minha esposa no YouTube. Eu não sei, eu acho que eles não conseguiram entrar, o pessoal de Itaperuna. Mas eu vou É isso mandar que eu para ia eles falar. novamente. É isso que Eles eu ia não falar, conseguiram, não Ranilton. conseguiram. Só tem acho que pelo menos eu só identifiquei a que escreveu ali no chat. Não. O Zé Amaro falou Irene e a comigo. Vitalina. O Zé Amaro falou comigo. O Zé Amaro é o diácono que ia passar para ele. Ele está com problema na internet dele aqui. Aí ele não passou. Mas eu vou passar para ele e depois o pessoal entra. Mas foi bom porque a gente falou bastante deles aqui. E são irmãos queridos nossos que estão lá e que também serão abençoados com tudo que foi dito aqui para a glória de Deus. Eu queria, se ninguém quiser mais falar sobre crises existenciais, já chega de crise existencial. Se ninguém quiser falar, a gente vai encerrar uma oração. Eu ia pedir a Elisete que orasse lá de longe, porque Deus é o Deus de longe e de perto, né? Ela está bem longe, mas a oração dela, de Deus, vai alcançar a gente aqui. Ela vai alcançar Deus lá e repercutir aqui. Lembrando sempre da nossa irmã Angelúcia, que nos deu a honra de participar conosco dessa aula, no leito do hospital. Nós vamos continuar orando pela irmã, para que Deus conclua a obra que ele mesmo começou da irmã, né? Concluir com êxito. Vamos orar. Elisete. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo dia de hoje. Te agradecemos por esse momento em que estivemos reunidos, Senhor. Amém, Senhor. Te buscando aprender mais de Ti, Senhor, É verdade, da Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor confirme em nosso coração aquilo que o Senhor falou conosco hoje. Amém, Senhor. Amém. Te pedimos, Senhor, por cada pessoa que está aqui, Amém, Senhor. nessa plataforma, aqueles que estão no YouTube, Senhor, aqueles que ainda vão ouvir essa palavra, É Senhor, verdade. que ela possa atingir a muitas outras pessoas e abençoá-las, Pai. Porque, Senhor, nós queremos obedecer-te, nós queremos estar no centro da Tua vontade, É verdade. nós queremos aprender de Ti, Senhor, para que possamos, ó Pai, sob a Tua misericórdia, Senhor, refletir o Teu amor, refletir a Tua luz, Senhor. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigado. Abençoa cada um de nós, abençoa nossas Senhor. famílias, ó Pai. Oh, Deus, Abençoa nossa irmã Angelúcia, Senhor, que está precisando de Ti, que a Tua mão continue sobre ela, ó Pai. Amém, Que ela continue, Senhor, vendo vitórias na vida dela a cada dia. Amém, Senhor. Fica, Senhor, conosco, nos abençoe, nos guarde. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, que são muitas, ó Pai. E ajuda-nos, ó Pai, a dependermos cada dia mais de Ti, Senhor. Amém, Senhor. Ajuda-nos a alegrarmos em Ti, Senhor. Amém, Porque a Senhor. alegria do Senhor é a É nossa a nossa força. força. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Deus. E nós tudo te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.